Salve galera, vamos chegando aqui em mais um vídeo do canal Esporte na História, um vídeo do projeto Esporte em Entrevistas, onde todo mês a gente tenta aqui num papo, uma conversa agradável, falar com alguém que vive o esporte, né? Seja um profissional, um pesquisador, um jornalista, alguém que tenha a vivência com o campo esportivo de perto, na prática, e que de alguma forma possa trazer alguma contribuição para você que acompanha aqui o canal, que tem interesse em se aprofundar sobre os temas que a gente apresenta aqui. Então, já convido quem acompanha aqui o Esporte na História, que é um projeto novo, que tenta, acima de tudo, ser um grande acervo para as pessoas que se interessem pela temática do esporte. Não deixe de seguir, compartilhar com seu amigo e amiga que também possa se interessar. E esse engajamento ajuda muito a continuidade aqui do trabalho. E, obviamente, a gente vai ter aqui vídeo todas as semanas. Não deixe de acompanhar, ative lá o sininho para vocês ficarem de olho em tudo que está acontecendo aqui de conteúdo novo, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer o meu convidado de hoje, né, que é um jornalista, comentarista esportivo, atualmente trabalhando em rádio na TMC, na GE TV também. Grande jornalista, um dos grandes nomes da comunicação esportiva carioca atualmente, que eu me espelho muito, inclusive, quando também estou atuando como comentarista. Gabriel Farias, muito obrigado pela sua presença aqui no canal e ter disposto o seu tempo para a gente conversar um pouco, né? Fala, Edu, beleza, irmão? Muito obrigado pelo convite. Abraçando a todo mundo que vai acompanhar o vídeo, que está acompanhando aí, assistindo de qualquer forma. Parabenizar você pelo projeto, né? Eu gosto muito de quem consegue aliar, né, futebol com parte acadêmica. Não é um dom que eu tenho, mas aprecio muito seu trabalho, acompanho. A gente já dividiu espaço, né, em estádios aí pelo Rio de Janeiro. Então é um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo. Não, eu que agradeço. E como o Gabriel falou, né, essa atuação, no meu caso, que traz um pouco da perspectiva acadêmica, mas sempre em diálogo com a parte jornalística, a parte da comunicação. No meu caso, veio um determinado momento, eu lá atrás, ainda jovem, né, o Eduardo adolescente, viciado em futebol, que eu acho que é um pouco da trajetória de todos nós, né? A gente acaba entrando Uhum. nessa muito por isso, né? Começa com aquela paixão da infância, da adolescência. Eu flertei lá atrás com o jornalismo, acabei indo para a história e já na época no doutorado, pesquisando já há mais de uma década a história do esporte, fui recebendo convites na comunicação para entrevista em rádio, entrevista em TV. Aí depois rolou a oportunidade de atuar de fato como comentarista. E isso foi trazendo também a necessidade, a autocobrança, né, de eu buscar a formação no campo do jornalismo, da comunicação, de forma que eu pudesse também entregar da melhor maneira o meu trabalho. E aí, isso que, de alguma maneira, às avessas, foi formando um pouco do profissional que eu sou, queria que você contasse um pouco do profissional que o Gabriel se formou no quesito do jornalismo, do esporte, né? Ou seja, primeiro, qual é a sua relação com o esporte, qual a sua relação com o futebol, da onde veio essa paixão e, consequentemente, como você conseguiu trazer o que é o sonho de muitos jovens, né? A paixão para o trabalho. Costumo dizer, muitos perguntam para mim, às vezes, quando me veem em transmissão, pô, mas isso aí é muito bom, você está trabalhando com o que a galera tem que fazer, com lazer. Eu falo, sim, é muito bom, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade ainda maior, né? Porque Sim, você está mexendo com a paixão do outro, então aumenta ainda mais a responsabilidade. Não sei você, eu sempre tenho um friozinho na barriga, porque o Eduardo torcedor, quando tá lá, e eu assumo que eu sou botafoguense, quando eu tô no Newton Santos como torcedor é uma coisa, agora quando tá a trabalho é outra, né? Mas onde o futebol, o esporte, de maneira geral, entrou primeiramente na vida do Gabriel, né? E mais uma vez, obrigado, cara. obrigado mais uma vez. Então, cara, eu acho que minha relação com o futebol, ela não é nada muito diferente, assim, da maioria dos brasileiros, né? O futebol, eu acho que nos afeta direto ou indiretamente em algum momento das nossas trajetórias, mesmo quem não desenvolve essa paixão, em algum momento é afetado, sei lá, numa Copa do Mundo, num Hum. evento assim como vamos viver daqui a alguns meses. Mas, assim, eu acho que a minha maior ligação com o futebol desde moleque foi meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho, e a gente sempre foi muito amigo desde moleque, a gente sempre esteve muito junto, sempre muito grudado, e foi uma interferência grande para eu gostar de futebol, né? As primeiras lembranças que eu tenho são da Copa de 98, né? Eu sou de 92, então em 98 eu estava ali com uns 6 anos, então eu estava sendo alfabetizado, né? Aprendendo a ler, aí já tendo um pouco mais de profundidade para pesquisar as coisas. E o meu irmão, ele já comprava muitas revistas,
álbum de figurinha. Eu me lembro que minha mãe trabalhava com várias coisas, é autônoma, assim, trabalhava com várias coisas ao mesmo tempo. Ela vendia nas escolas um kit que vinha o álbum da Copa, com as figurinhas. Então ela vinha já com um bolo de figurinhas gigantesco, assim, eu não precisava comprar figurinha, ela sempre trazia muito do trabalho dela. E isso foi gerando em mim assim uma paixão natural, um gosto natural. Eu me lembro que nessa época, quando eu era moleque, na Copa de 98, colando as figurinhas, aí o meu irmão foi e me falou assim: pô, tem um cara na Argentina que tem o nome de Gabriel também. Eu falei: pô, quem é esse cara? Era o Gabriel Batistuta, né? Que ele se chama Gabriel Omar Batistuta. E aquilo, assim, são pontos que hoje eu ainda consigo lembrar, né? Nem tudo a gente lembra da infância, mas são pontos muito específicos na minha trajetória com o futebol, é, que me fazem guardar o porquê eu gostei. Né? Eu fui aquela criança que gostou assistindo, óbvio, futebol na TV, que era o acessível, TV aberta, né? TV a cabo era um negócio muito difícil de ter acesso, mas principalmente com revista, com um álbum de figurinha, a gente colecionava os guias do Campeonato Brasileiro, então era sempre um momento muito especial. Quando chegava um Campeonato Brasileiro, que a gente ia comprar o guia e vinha lá as 20 e poucas fotos dos jogadores, conhecer os elencos. Então, essa relação familiar com o meu irmão foi algo que me levou a gostar cada vez mais de futebol. É como se eu tivesse ali um tutor, né? Uma pessoa que ia me levando para os caminhos. Olha, isso aqui é legal, esse time é legal. Ele não me convenceu, eu torcer para o time dele, né? Que ele é flamenguista, eu sou botafoguense. Mas foi um cara que me inseriu muito assim no meio do futebol. Aí, assim, meu padrasto, né, que foi quem me criou, é tricolor, gosta muito de futebol. O meu pai, né, biológico, mesmo o pai do meu irmão, é flamenguista, me levou muito pro Maracanã, né, para ver o Flamengo, antes de me levar para ver o Botafogo pela primeira vez. Eu acho que foi um pouquinho disso também. Eu ia no Maracanã, muito moleque, numa época assim, de décadas de 90, onde violência estava muito presente. O meu pai era um dos doidos que se arriscava a levar os dois moleques pro Maracanã. E mesmo antes de ver o meu time do coração pela primeira vez, eu já tinha ido no Maracanã várias vezes, ver jogos do Flamengo. E esse também é um ponto, assim, que me chama a atenção, que me faz lembrar do porquê eu gosto tanto de futebol. Porque era uma experiência muito legal. Eu sou de São Gonçalo, né? Eu não sou da capital. E eu chegava na escola e falava: caraca, fui no Maracanã. E a molecada da minha cidade não tinha muito esse hábito, esse prazer, de repente, esse benefício de estar no estádio, que era um programa até meio perigoso para a época. Então, esses são pontos que me fazem lembrar, assim, o porquê eu gostei muito de futebol, o porquê eu me apaixonei por futebol. O resto foi um crescimento natural, né? De uma criança, de um adolescente que gostava de jogar, que gostava de se envolver com futebol em todo momento possível, até que na minha vida adulta eu optei por essa carreira. Sempre foi o meu sonho, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com cerca de 15 anos de idade eu já tinha que trabalhar. Então eu fui para um caminho primeiro, né? Eu fiz 5 períodos de direito, porque quando eu me tornei maior de idade, eu trabalhava num cartório, então tinha toda aquela coisa de, pô, vou seguir uma área, né? Construir a profissão aqui. Aí meio que deixei o sonho ali de lado um pouco, mas assim que eu tive uma independência financeira ainda maior, falei, quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto, vou viver meu sonho. E fui fazer a faculdade de jornalismo. O que me deu entrada no jornalismo foi um projeto que eu desenvolvi na minha cidade, em São Gonçalo, que era na época chamava de blog, né? Um site de notícias, né? Chamado Futebol Gonçalense, que eu falava sobre os times da minha cidade. Quando início ali dos anos 2010, São Gonçalo começou a ter clubes profissionais novamente, coisa que não tinha muitos anos, apesar de ser uma cidade muito grande. E eu buscava informação e não tinha. Eu falei, quer saber? Eu mesmo vou atrás, então. Aí comecei a aprender meio que na marra. O projeto foi dando certo, foi ganhando visibilidade. E eu costumo dizer que desse pequeno projeto eu consegui todas as oportunidades que vieram na sequência. Foi através desse projeto que eu conquistei meu primeiro emprego mais relevante, que foi no Jornal Extra. Trabalhei 4 anos, eles me contrataram porque conheciam o trabalho no blog. É, Através do site, né, do blog Futebol Gonçalense, eu conheci a galera da Transamérica, que é a TMC hoje, né? E estamos até hoje juntos, mais ou menos, num time parecido, mais de 10 anos de parceria. E, de uma certa forma, né, através da TMC, através do meu trabalho nas redes sociais, o pessoal da Globo me convidou para a GTV, então, de certa forma, acho que tudo está ligado com aquele projeto inicial lá na minha cidade. Foi o primeiro passo que eu dei para transformar o meu amor por futebol numa profissão, mesmo que de início fosse mais um projeto, uma aventura. No fim das contas, ali foi a pedra fundamental da minha carreira enquanto jornalista. Perfeito, Gabriel. Bem bacana essa sua introdução, né? E eu me reconheço muito nela porque a gente é de uma geração parecida. Eu sou só 2 anos mais velho que você. Sou nascido na cidade que eu moro hoje, que é Niterói.
Mas eu já rodei, assim, morei poucos anos no Rio. Coincidentemente, quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95, eu estava morando em Laranjeiras. Ah, legal. Mas foi um intervalo ali de 3, 4 anos e depois eu voltei pro lado de cá. Hoje eu tô em Niterói, mas já passei por São Gonçalo, já passei por Itaboraí, que é a cidade, inclusive, da minha família, onde muitos jogos no meu início também eu fiz no Alzirão. Ah, legal. Também, cara, é o estádio que eu mais tenho jogos da minha vida. Talvez hoje o Maracanã, por ter dois clubes, talvez já tenha ultrapassado. Uhum. Vamos lá. Mas acho que é o segundo estádio. Trabalhei muitas vezes no Alzirão. É, o Alzirão tem um ponto ali sentimental, porque eu, quando moleque, eu fui campeão municipal de Legal. sub-13 jogando no Alzirão, né? Que era uma No versão Independente, não, né? independente. o, o Everardo, tava lá com o Everardo, não. O Gerardo foi meu treinador 7 anos. Então o Everardo é muito parceiro, um cara que sempre me deu muita moral quando eu ia lá em Itaboraí trabalhar. Eu conheço o trabalho bem feito, né? Pelo pessoal do Independente e outras escolinhas também, né? De Itaboraí, mas o Independente é passo o rodo lá nas taças, né? Exatamente. Eu comecei com eles assim que eu me mudei para Itaboraí e fiquei até a adolescência. E disputava os campeonatos no Alzirão ainda antes de ser a versão atual, né, do Alzirão, né? E a Copa de 98 também tem um significado grande para mim, porque apesar de eu ter memórias de 94, 98, é onde eu, como você falou, né? Você estava com 6, eu estava com 8, eu já tenho memórias mais. Eu acho que eu lembro mais os resultados dos jogos de 98 do que das últimas Copas, por exemplo. Tem aquela questão da memória afetiva de infância. Sim, sim. E nessas Copas atuais, por uma questão de trabalho, eu vivencio até de uma forma mais profunda, mas eu tenho que, às vezes, pesquisar um jogo ou outro que aconteceu. 98, se você me perguntar, Paraguai e Nigéria, eu vou falar para você, com a pesquisa do Chilavera aqui, um exemplo só para ser dado. E aí foi interessante você destacar que, assim, lembrando quando eu estava lá no meu ensino médio, e eu estudava também em São Gonçalo, no Alcântara, no ensino médio, e eu estava numa vibe de seguir para o jornalismo, né? Tentar a carreira no jornalismo. Todo mundo dizia que eu era já o mini PVC, porque falava dos trens fãs. Depois eu tive o prazer de conhecer o PVC pessoalmente, contar essa história para ele e ele escreveu o prefácio de um livro que eu escrevi, né? E foi uma história bem bacana. Maneiro. E eu acabei, pela minha paixão de escola também, de estudo, indo para a história. E descobri uma coisa que eu não conhecia até então, que era o mundo acadêmico que pesquisa o esporte, né? É algo que tem cada vez mais se aprofundado nas últimas 2 décadas e que eu me apaixonei a ponto de, pô, não preciso viver do jornalismo. Só que sabe aquela paixão que fica ali no seu cantinho? Uhum. Falou que você foi para o direito, depois deu um passo atrás, deu dois na frente depois. Eu fui seguindo minha trajetória acadêmica, inclusive consolidando as pesquisas relacionadas ao tema do esporte no âmbito da história e disciplinas afins, ou seja, tinha um diálogo com outras áreas das ciências humanas, inclusive com a comunicação. Só que quando eu comecei a ter um diálogo com o jornalismo de atuação, isso eu estou falando de uns quase 8 anos para cá, o que eu fui cada vez mais percebendo, e aí por isso que eu estou trazendo esse enredo todo para chegar para ouvir você sobre o assunto, é que eu não entendia o porquê tinha um pouco contato entre o mundo acadêmico que pesquisa o esporte e o jornalismo que trabalha com o esporte, né? Me parece ainda ter um diálogo bem abaixo. Eu estou num limbo ali de tentar vincular esses dois campos. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos colegas da academia que não gostam de dialogar com jornalistas. Eu fico tentando entender o porquê. Aí, não quero, eu prefiro ficar aqui. Eu falo, cara, mas você está falando na academia, na universidade, só entre seus pares, e, porra, inegavelmente, você dá uma entrevista numa rádio ou numa TV 40 minutos, você vai alcançar muito mais gente do que você escrever uma dissertação de mestrado que meia dúzia de pessoas vão ler, sabe? Caso você não publique, vai ficar aquela coisa guardada ali dentro de um pedestal acadêmico que fica meio que desconectado da sociedade. E assim, o que que você acha disso? Você acha que de fato existe dois mundos separados que dialogam um pouco? Ou existe, já está começando a mudar esse processo de jornalistas convidarem acadêmicos, de acadêmicos se permitirem um pouco mais? O nosso próximo convidado aqui no canal, por exemplo, é o Luiz Antônio Simas, que, pô, é um dos principais historiadores hoje em falar de cultura carioca, não só futebol. É um historiador, tal como eu, formado na UFRJ. Eu fiz FFP-UERJ, São Gonçalo, e depois fui para a UFRJ. O Simas fez a graduação e mestrado dele na UFRJ. Só que o próprio Simas fala que ele, para viver a pesquisa como ele gosta, ele saiu da academia. Ele foi Sim. fazer por fora, em diálogo com a academia, mas por fora da academia.
que você acha que falta e quais são as suas impressões sobre isso, né? Me parecem universos relativamente separados, bem separados, na verdade. Você cita o exemplo do Simas, e eu acho que o exemplo dele é muito bom, porque o Simas fala sobre muitos assuntos. Eu, particularmente, consumo muito conteúdo do Simas no que diz respeito a carnaval, escolas de samba, que é um tema que eu gosto muito. Sim. E o Simas, ele consegue fazer as duas coisas, né? Ele consegue escrever, ele consegue transformar uh, o conhecimento dele em bibliografias, ele consegue ser um acadêmico, ao mesmo tempo ele consegue viver na prática. Talvez no futebol a gente não tenha tantos exemplos, ou tenhamos até e não ganham tanto holofote, eu acho que aí já caindo num erro daquilo que o jornalismo pode proporcionar. Porque vamos lá, você diz que uma entrevista numa rádio ou numa TV ela daria maior visibilidade do que, por exemplo, uma apresentação mais formal de um trabalho acadêmico. Eu concordo, mas aí o jornalismo ele está cometendo um erro de cada vez mais trabalhar somente em cima daquilo que é o imediato. E é óbvio que informação quente, informação de primeira mão, sempre vai ser um pilar do jornalismo. Mas cada vez mais estamos valorizando, e eu estou falando estamos aqui, estou generalizando, porque é difícil também de, tendo um comportamento individual, fugir daquilo que é o contexto geral do mercado. Mas o jornalismo ele está cada vez mais voltado para a rede social, é um jornalismo de muito clickbait, é um jornalismo de muito imediatismo, e aí você distancia ainda mais esse espaço que existe entre um historiador, entre um acadêmico e entre o jornalista. As duas áreas que poderiam andar juntas e colaborarem uma com a outra, eu acho que acabam não colaborando tanto quanto deveriam, Poderiam, né? porque nos grandes meios de comunicação não existe tanto espaço para isso. Se você chegar hoje numa emissora de TV, numa emissora de rádio e propor a apresentação de um livro sobre determinado tema sobre futebol, talvez você não vai receber tanto espaço quanto uma análise, né, comum de um jogo qualquer que aconteceu numa rodada de Campeonato Brasileiro. E o futebol hoje ele toma conta, já sempre tomou conta do jornalismo esportivo como um todo, mas você vai assistir hoje nas TVs, nas rádios, até na internet, o que tem são mesas redondas, digamos assim, debates em sequência, né? Um atrás do outro. Talvez a gente esteja se distanciando um pouquinho dessa coisa que captar a parte mais histórica. Aí, nesse ponto, acho que a internet já ajuda um pouco, né? Ao mesmo tempo que ela atrapalha e exige do jornalismo um imediatismo para tudo, ela ainda consegue dar espaço para quem quer trabalhar. Você, por exemplo, quer documentar esse material num vídeo e publicar ele com mais calma. Você não está desesperado para fazer, você está fazendo com calma, com rigor. Tem amigos meus que preferem realizar trabalhos que focam mais em história de futebol. Eu trabalho com um cara, divido bancada com o Bruno Torelli, por exemplo, lá na Rádio TMC. É um cara que adora essa coisa de documentar vídeos da década de 90. Ele recupera, ele fuça a internet, ele busca e ele transforma isso em pequenas séries, em pequenos recortes, ou seja, ele adaptou um conteúdo histórico para a necessidade atual do jornalismo, que é essa coisa mais curtinha, do vídeo na vertical, enfim. Eu acho que existem caminhos, mas tudo muito complexo no meio da correria. Afinal de contas, assim, até para tirar um pouco do romantismo, todos nós trabalhamos numa determinada área porque gostamos, e ainda bem que eu trabalho numa área que eu gosto, você, pelo visto, trabalha numa área que você gosta muito, mas no fim das contas, nossos trabalhos estão pautados numa necessidade financeira. Botar dinheiro em casa, pagar as contas do mês, e aí você acaba se deixando levar muito pelo que é o mercado, por aquilo que são as necessidades de momento. Talvez por isso existe esse distanciamento entre jornalismo e a parte acadêmica que estuda a história do futebol. Perfeito. E a gente, por exemplo, só divulgando para quem se interessar pelo tema, em maio, o Museu do Futebol, em São Paulo, né, ficando lá no estádio do Pacaembu, junto com a PUC de São Paulo e outros grupos de pesquisas diversos que se relacionam ao futebol, vão organizar o Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, que acontece sempre em ano de Copa do Mundo. Eu participo de todos desde 2010, se eu não estiver falhando a memória, e vou estar lá esse ano de novo apresentando um trabalho. É um simpósio bem interessante porque, dentre todos os espaços, os fóruns acadêmicos que eu já participei, é o que eu mais vejo espaços que dialogam academia e jornalismo. Então, assim, eu já estive em mesas com o Juca Kfouri, com o Marcelo Barreto, nesse mesmo evento. Então, a gente consegue entender que é possível estabelecer um diálogo, né? Falta, às vezes, criar esse meio de campo, criar essa possibilidade. Sim, E como você falou, às vezes só na atuação cotidiana dos veículos de comunicação, não só a necessidade, né, que você está lá por um emprego, você tem que seguir as regras do jogo,
mas também pelo próprio perfil do que é um veículo jornalístico, a gente perde um pouco esses meios, né? Só que aí você citou a rede social, né? Que tem prós e contras, e aí é já uma outra indagação que eu faço. Cada vez mais, como eu também sou professor, e eu atuo com adolescentes que estão entrando, né, buscando vestibular, estão querendo entrar. Eles às vezes veem um pouco do que eu publico, do que eu faço na rede social, acaba que direto ou indiretamente inspiram alguns adolescentes, porque como você destacou, acho que vai ser muito difícil a gente não ter ainda no Brasil, dentre cada 10 meninos, 11 que gostam de futebol, né? Uhum. Então, quando eles veem, cara, o professor estava no Maracanã semana passada, ou eu faço comentário de uma história com eles, ou eu falo de um livro que eu escrevi sobre futebol. É possível, professor, você dar aula, pesquisar, ainda trabalhar com esporte? Uhum. Eu falo, cara, não vou dizer para vocês que eu faço organizado, mas é possível você, inclusive, viver isso, o futebol, o jornalismo, se for o que você quer, e só isso, não precisa nem estar aqui na sala de aula como eu estou, porque foi uma escolha pessoal. Só que o que eu sempre trago para eles é que o esporte é uma coisa que eu tenho, inclusive, tentado aqui no canal, né? Que a gente já trouxe profissional de educação física, já trouxe advogado, eu estou pensando em trazer psicólogos, pessoas que trabalham com esporte para além de uma área específica, né? Sim, Mostrando o quanto o esporte em geral, ele acaba sendo um campo extremamente plural. Então, assim, todas as áreas vão poder se utilizar profissionalmente do esporte se assim quiserem. Tem algumas áreas que conservam-se mais, mas você vai ter o médico, que é o médico do esporte, você vai ter o advogado, que é do sim, direito desportivo, e por aí vai. E o jornalismo acaba sendo aquilo que o jovem tem um contato mais direto, né? Porque para você entender como que é um historiador do esporte ou um psicólogo do esporte, você tem que ir numa profundidade que não está no cotidiano de um adolescente. E já o jornalismo não, ele está vendo na TV, ele está vendo na rede social, ele está ouvindo no rádio. Então, se você gosta de esporte, especificamente do futebol, e consequentemente quer viver disso, o jornalismo é aquele que traz o primeiro impacto para o jovem. No primeiro momento, eu vejo dessa maneira. E o que que você traria assim de comentário para esse jovem, assim, se você estivesse falando agora para um grupo de adolescentes que são apaixonados, como o Gabriel dos anos 90 era, dos anos 90 e 2000, como o Eduardo já foi, pelo futebol, e que querem talvez transformar isso numa profissão. O que que você falaria para eles? Pô, é possível, tá bom, tá ruim, porque ao mesmo tempo que tem esses pontos negativos, a internet inegavelmente também abriu um leque de possibilidades, inclusive de construir sim, um portfólio que antes não existia, assim. Se for pegar da nossa adolescência para trás, era aqueles veículos tradicionais somente sim. e tudo muito fechado, né? Hoje já tem mudança, né? Como você enxerga tudo isso? Como seria essa mensagem para os mais jovens, né? Ah, então, eu consigo dar o conselho mais romântico e mais realista possível, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, é óbvio que, olhando para jornalismo, né, comunicação social, não é uma área das mais prósperas financeiramente, né? Se a pessoa busca uma vida talvez mais estabilizada financeiramente, não que ela não possa alcançar isso com o jornalismo, tá? Mas não é a área talvez mais óbvia nesse sentido. Mas eu acho que você consegue sim viver bem, ter uma boa profissão, um bom salário, um bom emprego. Ao mesmo tempo que eu posso dizer para a pessoa que dentro dessa realidade, se é aquilo que você tem certeza que quer fazer, faça. Porque você não tem como ter certeza de qual será o seu futuro profissional, né? Sejamos sinceros, você vai saber. Tem advogado que não está bem financeiramente, tem jornalista que está muito rico, tem engenheiro que está desfrutando de uma grana muito boa e tem médico que está passando perrengue. Então você não tem como saber. O que você pode fazer é se dedicar àquilo que você realmente gosta. E eu parto do princípio que não tenho berço de ouro, vou ter que trabalhar pela minha vida inteira, digamos assim, entre aspas. Então, se é para gastar grande parte do meu tempo num trabalho, que seja em algo que eu goste, algo que me dê prazer de fazer. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de me dedicar àquilo que eu sabia que eu amava, que era jornalismo, que é lidar com o futebol, essencialmente. Porque desde então, né, a carreira ela já teve bons momentos do ponto de vista financeiro, já teve momentos de baixa, já teve momentos médios e momentos muito bons. E sempre eu tive prazer em trabalhar. Esse sempre foi um ponto. O prazer em trabalhar sempre esteve ali. A semana passa e eu não sinto, digamos assim, porque eu trabalho com algo que eu gosto muito. Hoje eu até não posso reclamar, né? Tenho bons trabalhos onde eu sou bem reconhecido, onde eu tenho liberdade para trabalhar, onde eu não tenho nenhuma encheção de saco no meu ouvido, mas eu sei que antes disso a gente rala muito e nem sempre é reconhecido da melhor forma.
mas o prazer para trabalhar sempre esteve ali. Então, o conselho que eu posso dar é: quer fazer? Faça, se dedique e vá para cima. Sobre portas de trabalho, a dica mais básica, eu acho que é a primordial. Antes de você pensar em arrumar um estágio, você já tem que utilizar a internet a seu favor. Afinal de contas, o estágio, eu não sei como é que está funcionando hoje. Na minha época, eu fiz estágio ali, a obrigação era você apresentar até nos últimos 3, 4 períodos, se eu não me engano. Mas não sei como é que está hoje. Mas independente de como esteja, você, antes de pensar no estágio, você já pode estar lançando o teu projeto na internet. Quantos jovens muito bons, muitos até adolescentes, tá? Estão aí na internet se lançando, gravando vídeos, né? Se você é um cara que se dá bem com vídeo e acha que fala bem, bota a cara na frente da câmera. Se você não gosta tanto do vídeo, é um pouco mais tímido, mas acha que escreve bem, sei lá, faz um perfil no Twitter, abre um desses sites onde você pode publicar textos. Se você não curte tanto vídeo, mas gosta de um Instagram, monta bons carrosséis, enfim. Eu estou dando ideias aqui que vem na minha mente rapidamente. Mas o meio jornalístico, ele foge muito também daquele tradicional, em que você se forma, faz um estágio, faz uma pós, se capacita e entrega um currículo e obtém um emprego. Claro que isso pode acontecer. Pode, claro que pode. Tem muita gente que cresce na carreira da forma mais tradicional possível dentro do jornalismo. Mas em muitos casos você vai precisar dar um primeiro passo. E jornalismo, seja ele com futebol ou com qualquer outro tema, comunicação, seja com qual tema for, sempre abre essa margem para você se lançar na internet. Utilize a internet com responsabilidade, óbvio, né? Não vai lançar aí falando qualquer coisa, publicando qualquer tipo de conteúdo, porque envolve responsabilidade quando você publicar, por mais que hoje os tempos atuais tentem contrariar isso o tempo inteiro, existe responsabilidade na produção de conteúdo, mas eu acho que a internet está aí. Eu fico até um pouco incomodado quando uma garotada mais nova vem e fala assim, pô, arranja um estágio para mim lá onde você tá. Fala assim, claro que eu posso indicar, claro que eu posso botar um currículo seu lá na minha empresa. Mas, cara, o que você está fazendo? O que você tem para apresentar já? E, cara, eu sei que é uma exigência até muitas vezes cruel, mas você precisa se antecipar, você precisa botar a tua cara até para você ganhar casca, para você ganhar corpo. As coisas só ganham qualidade, você se torna bom em determinada coisa, repetindo, repetindo e repetindo e repetindo. Dom você pode ter um dom para comunicação, você pode ter uma facilidade para falar, para escrever, mas a repetição é que te leva a aprimorar o seu trabalho. Então, a minha dica é: utilize a internet a seu favor. E se o seu sonho é ter um emprego mais formal dentro do jornalismo, é dar uma boa noite no Jornal Nacional, cara, você vai ter que começar em algum momento. E de repente você se lança numa plataforma em rede social e ganha espaço numa plataforma mais tradicional. Assim, acho que todo mundo vai conseguir, de certa forma, espaço. Eu concordo plenamente com você. E, inclusive, eu acho, é a mensagem que eu deixo também para os jovens, né? Porque tem a formação tradicional, você fazer uma graduação, escolher lá, vou fazer comunicação social, habilitado em jornalismo, vou seguir o rito, 4, 5 anos de graduação, distribuir currículos. Só que eu falo, cara, se tem uma área que possibilita isso hoje, se pessoas de outras áreas já estavam construindo conteúdo, eu lembro que o primeiro convite que eu recebi para fazer comentário em rádio foi em cima de vídeos que eu fazia, que dentro da área da história a gente tem uma área que a gente chama de história pública, que é exatamente um campo que tenta quebrar um pouco desse know-how só acadêmico que eu destaquei aqui ao trazer para você, né? Então, assim, eu queria levar o que a gente pesquisa para fora da academia. Se isso foi legal para ser visto, que dirá alguém que tem as técnicas, o estudo e o conhecimento da comunicação social. E mesmo alguém que está ainda na adolescência, antes da faculdade, o que a gente tem de formações, de cursos na internet? Sim, Você pode já começar a ter um domínio das técnicas, o domínio da oratória, o domínio da sim, e te possibilita iniciar alguma coisa, eu acho que é fundamental esse ponto que você destacou, assim. Você pode levar um currículo escrito lá, um papel, pode, mas o jornalismo é muito prático em alguns momentos, né? Você vai precisar demonstrar valor. Tá, você quer ser o comentarista, mas como que é você comentando? Você quer ser o repórter, mas como que é você fazer uma entrada ao vivo? Como que é você fazer alguma reportagem específica? Se for algo escrito, como que é o seu texto. Então você tem que estar sempre se preparando. Às vezes o cara está no sim. ensino médio, mas ele já está conseguindo construir valor para quando chegar na graduação, tiver uma rede social lá, um Instagram. Ah, mas eu não tenho tantos seguidores. As pessoas hoje, principalmente os jovens, acham que tudo se requer ou se trata É, de números, né? Como se, eu tenho 1.000 seguidores, o outro tem 10.000, os 10.000 é melhor do que eu. Não necessariamente. Porque alguém que vai estar na posição de contratar, ele vai ver o valor que aquele conteúdo tem, né? Então,
ele vai identificar se o cara que tem 10 mil ou 1.000 comentando se adequa ou não a mais ou menos para a realidade da empresa que ele está trabalhando, né? Então você está construindo um portfólio. A sua rede social, o seu canal no YouTube, o seu blog escrevendo, como quiser chamar, vai ser um portfólio que, consequentemente, isso vai poder é, virar uma possibilidade, se transformar numa possibilidade real de um currículo, né? Então eu falo, cara, aos meus alunos mais novos que perguntam, né? Até aluno de graduação também eu que se interessa pela área da comunicação, que eu dou aula na história, dou aula na educação física com temas de história do esporte, e a galera fica, pô, mas eu acho maneiro esse negócio aí de jornalismo, como é que eu faço para entrar? Eu falo, cara, começa a produzir alguma coisa. Porque é a melhor forma de você mostrar que você pode oferecer a um determinado emprego mais formal algo que vai agregar ali, né? Então, essa produção de conteúdo e que agregue valor dentro da área, acho que é o principal, né? Mas É é, assim, Edu, e aí só dois exemplos rápidos, né? Um sobre qualificações, por exemplo. Eu hoje sou comentarista, né? Então eu analiso futebol. Já faz um tempo que eu optei, então, por não aprofundar tanto questões acadêmicas. Eu fiz uma pós e aí optei por não avançar. Hoje, toda vez que eu faço um curso, toda vez que eu faço um material para estudar, que eu busco um material para estudar, eu busco situações que me deem aprofundamento tático sobre o jogo. não Então, sou. hoje, todo o meu investimento em conhecimento é nessa área. Eu penso até quero fazer futuramente um curso de treinador profissional. Não para ser treinador, que eu não sou maluco, mas para conhecer mais e mais do jogo, porque para aquilo que eu faço é importante. E isso não demanda nenhum pré-requisito. Eu não preciso ser jornalista ou jogador, alguma coisa para fazer um curso de parte tática, para comprar bons conteúdos que tem espalhados pela internet. Qualquer pessoa pode comprar. E sobre a importância de se projetar na rede social. Um dos trabalhos que eu tenho foi basicamente uma pessoa me dizendo: eu te escutei em tal lugar, mas eu não escutava tal lugar todo dia. Então eu fui buscar o seu nome na rede social para ver se você tinha conteúdo lá. E aí ele me seguiu, só que ele não me acompanhava no meu trabalho todo dia, mas a rede social tá o tempo inteiro ali. O cara abre a rede social dele, ele viu um conteúdo meu. Aí lá na rede social ele teve o portfólio, como você falou. Ao invés de me escutar num movimento isolado, ele viu vários vídeos e ele foi além, porque num primeiro momento ele me escutou no rádio, só a voz. Quando ele foi para a rede social, ele conseguiu perceber a minha voz e o meu trato com a câmera, ou seja, ali tinha um portfólio que nesse caso em específico para minha carreira foi muito valioso. É, perfeito. E aí acaba sendo um ponto que você destacou, né? Você vai entender ou encontrar a sua especialização no decorrer da trajetória. Você se encontrou como comentarista, mas os repórteres que fazem ponta no campo, ele já tem uma outra pegada de necessidade de Sim. aprofundamento, de formação, de expertise também na linguagem. No esporte a gente tem muito são três funções principais na transmissão, mas ainda tem a galera que vive só como apresentadores de programas, então você vai ter o narrador, você vai ter o comentarista, você vai ter o repórter de campo que faz ponta, como a gente chama, mas pode ser o cara que apresenta uma jornada, que pode ter outras funções ali, e tem a galera se é, que consegue construir uma trajetória só na parte escrita, né? Então fica só dentro da redação. Ou até fora da câmera, produtores, diretores de transmissão, assim, cara, um ecossistema muito grande. E essa parte da formação, eu também me familiarizo com a sua fala. Eu fui, na minha trajetória, pesquisando esporte dentro da história, e eu via que a história é uma área muito conservadora, e é uma coisa que eu tento quebrar, assim, não quebrar da área que eu sei que eu não vou conseguir, mas quebrar na minha trajetória, de eu não ficar preso a esse conservadorismo da área. Senão nem esporte eu estaria pesquisando, assim. Já sofri preconceitos diversos, assim, olhares. Você é tão bom, você vai pesquisar isso mesmo? Esporte, Você quer futebol. fazer uma dissertação de mestrado sobre futebol, cara? Sério, eu ainda fui pesquisar Não, mas futebol. você sabe que até em jornalismo tem isso, tá? Porque muitas vezes você fala assim, eu era um bom aluno na faculdade, aí o professor falava assim, pô, você vai trabalhar com futebol? Vai para política. E uma vez, num trabalho, teve a possibilidade de acontecer uma troca. Assim, eu saí de esporte, é uma chefe que gostava. Ela falou assim: pô, você é um cara tão bom, você tem um perfil que vai te lançar na política, na economia. Eu falo, eu só quero ver futebol só. É só o que eu quero, é só o que eu quero. E eu ainda tive uma oportunidade, eu fiz um intercâmbio na Colômbia, eu fui pesquisar futebol na Colômbia. Os caras falaram, pô, você tá maluco, cara. Vai ver jogo ruim, vai pesquisar troço ruim. Eu falei, cara, vai por mim que é isso que eu quero.
Mas eu fui entendendo que era necessário buscar formação. Por exemplo, eu comecei a ter atuação na área da educação física, que eu fui fazer uma segunda graduação em educação física, porque se na história era uma área conservadora, que o esporte não tinha muita entrada, na educação física, por exemplo, já tinha muito. Então aí tinha uma parte só de estudos de ciências humanas dentro da educação física, que é onde hoje eu consigo atuar como professor e pesquisador, mas que para ter a formação e chegar nesse ponto, eu também fui ter estudo de fisiologia, de treinamento tático, de questão de fundamentos básicos de todos os esportes, notadamente os coletivos, que foram os que mais me interessavam. Então, assim, aí, como você falou, é muito comum no jornalismo a galera ir fazer os cursos da CBF, porque isso é uma coisa que é conhecimento. Ah, você quer ser treinador? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você vai ter ali a possibilidade de aumentar o seu repertório para aquilo que você quer se especializar, né? E aí, só que é um ponto que eu acho interessante na sua trajetória, acompanho muito os seus vídeos falando sobre as táticas, sobre, não só sobre jogos, mas as táticas também que você traz no seu Instagram, principalmente. E como você disse que isso acabou sendo um portfólio interessante para o seu lado profissional, quem acompanha o Gabriel sabe que ele está agora na GETV e já tem um tempo na rádio, na Transamérica, hoje TMC. Qual a dificuldade, ou se tem uma dificuldade nesses dois veículos distintos, né? A GE tem uma proposta de ser modelo TV, numa linguagem diferente, porque traz uma proposta de YouTube, é algo que, inclusive, é, imagina, falo mais uma vez para os jovens, se você já tem um canal no YouTube bacana e lida com essa linguagem de maneira que você demonstre valor, você já está tendo um portfólio que pode se inserir num veículo desse, quem sabe, no futuro. Mas para você, Gabriel, estando em duas frentes distintas, qual é a diferença? Tem muita diferença? A preparação para cada um? Como que funciona isso tudo, né? Então, assim, TV e rádio são bem diferentes. Eu vou me ater principalmente a uma transmissão de jogo, por exemplo, onde existe uma diferença muito grande para o papel do comentarista, do repórter e do narrador, mas eu vou falar da minha função de comentarista, né? Numa transmissão de rádio, você precisa ser muito cirúrgico, porque o tempo, digamos assim, para você se expressar, ele é curto. Né? Para a galera que tecnicamente não entende isso, mas com certeza vai entender porque já ouviu uma transmissão de rádio, né? O fato de não ter a imagem para a pessoa acompanhar faz com que o narrador tenha que desenhar o jogo palmo a palmo do campo, né? Todo centímetro do campo tem que ser desenhado, o jogador avançando pelo meio de campo. Então, o comentarista entra e se o jogo de repente acelera de novo, você rapidamente tem que entregar o comando para o narrador. Então, você precisa, por exemplo, numa transmissão de rádio, ser muito sucinto, muito preciso, e deixa para falar com calma nos momentos onde o jogo está parado. Então, se tem uma parada técnica, como tem hoje, ou do intervalo, ou rolou um problema no campo e o jogo ficou um pouquinho parado, como acontece muito no futebol brasileiro, aí você consegue falar com um pouco mais de calma. Na TV, você já participa de maneira sequencial, você participa mais vezes, você vai ser inserido na transmissão mais vezes, porque na TV já vai ter imagem para a pessoa assistir, então basicamente o narrador não precisa ficar o tempo inteiro cobrindo a imagem de fala. Então você tem o comentarista complementando uma fala, falando em cima de um replay, então você tem diferenças muito claras. No rádio ainda tem a questão de impostar mais a voz, não uma coisa tão mecânica. Eu acho até que o rádio está passando por uma mudança muito grande em relação a isso. Hoje o rádio está mais falado de maneira mais natural, mas o rádio ele pede um pouco mais de encenação, entre aspas, né? De você mastigar um pouco mais as palavras, enquanto que na TV você vai ser um pouquinho mais contido, né? Eu sei que hoje até tem transmissões de TV que são mais elétricas, mas ainda assim você não vai elevar tanto o tom de voz o tempo inteiro, porque senão fica cansativo também para quem está acompanhando 90 minutos já tendo a imagem à disposição. Então, são os grandes diferenciais para mim, né? A quantidade que você participa numa transmissão, a forma como você participa. Eu puxo muito a sardinha para o rádio. Eu acho que todo profissional deveria ter pelo menos uma chance em rádio, porque o rádio te dá um poder de improviso absurdo, porque no rádio é quase, ainda mais numa transmissão ao vivo, 99% do tempo é improvisado, você não tem nenhum roteiro ali para se apoiar. Então, eu costumo dizer que quando a gente que é de rádio vai fazer TV, cara, TV é um mundo tão bem aparelhado, tão bem amparado, com tanta gente em volta te dando suporte. Quando eu estou na JTV, eu fico até assustado, né? A quantidade de gente trabalhando para uma transmissão funcionar. Então você fica. Acho que a gente faz essa transição rádio-TV, a gente fica muito tranquilo. Principalmente para quem quer ser narrador, por exemplo. Cara,
treinar em rádio te obriga a improvisar, a, a distinguir melhor jogador, a delimitar melhor o que está acontecendo em campo. E quando você vai para a TV, tudo se torna, entre aspas, mais fácil, né? Se torna mais tranquilo de fazer. Agora, com relação a outras transmissões, assim, programas, aí depende muito do perfil do veículo. Eu tenho muita sorte, eu acho que, de certa forma, eu recebi uma oportunidade na GTV, passa também pelo veículo que eu trabalho junto, que é a TMC, porque a TMC tem um perfil Uma bem linguagem. tranquilo em relação à linguagem. Assim, a gente não tem uma cobrança de ser tão professoral. Na verdade, nos liberam para sermos exatamente as pessoas que nós somos. Claro, com cuidado técnico que o trabalho necessita. Como eu falei, está na transmissão de rádio, você vai postar uma voz, vai ter um cuidado melhor em como falar para a pessoa do outro lado te entender. Mas o perfil mais solto, o perfil mais leve, ele se encaixa de certa forma. Então, para mim, é muito light. Eu até, quando eu recebi as primeiras chances na GTV, foi junto com um amigo meu, que é o Breno Monsef, que trabalha comigo na rádio também. Então, nós dois trabalhamos juntos há muito tempo na TMC, que era a Transamérica, né? E juntos fizemos vários jogos na GTV. E a gente percebia que era muito tranquilo para a gente. Essa transição foi muito tranquila, porque os perfis, de certa forma, se parecem. São dois veículos com uma linguagem mais leve, que agrada mais a uns, agrada menos a outros, mas é mais solto, digamos assim. Então, acho que encaixou muito bem. Eu faço dois projetos hoje ao mesmo tempo, mas os dois projetos têm similaridades e isso me facilita. Não, perfeito, né? Você citou o Breno. O Breno também esteve na Roquete Pinto um pouco antes Sim, de eu chegar. A galera sempre fala muito bem dele e o trabalho de vocês é singular. E eu acho que o ponto principal, né, nesse encontro que você destacou é a preparação em primeiro lugar. Então, quando você sim. está bem preparado, você pode ser colocado onde for que você vai conseguir lidar bem com a situação e, consequentemente, entregar um bom trabalho. E o segundo é você entender as diferenças de linguagem, né? Eu acho que o jornalismo também tem muito isso, né? Hoje a gente tem aí, já falando novamente para os jovens, né? Você tem o cara que é mais nichado num clube específico, que faz conteúdo na rede social, tem os influenciadores, e tem os jornalistas mais tradicionais, dos programas modelo antigo. Agora, o rádio é uma visão que eu tenho, por experiência de antigo ouvinte do rádio desde a infância, porque eu sou de uma época, tal como o Gabriel, que a gente não podia ver todo o jogo, cara. Nem todo jogo a gente conseguia assistir. Às vezes tinha que esperar o jogo da TV. Nem todo jogo passar o jogo, toda semana passar o jogo do seu clube. Nem sempre você tava com o pay-per-view em dia para você assistir. Então eu cresci ouvindo Tupi, Rádio Globo. E hoje já tive o prazer de conhecer muitos dos dinossauros que eu, hoje profissionalmente, né? Os dinossauros que são do rádio há muito tempo e que outrora eu tinha o prazer de ouvir. E cresci aprendendo com eles. O rádio é uma grande escola, né? A verdade é que já teve situação de eu fazendo transmissão no rádio e cair o sinal e eu seguir na transmissão com o narrador com o minuto a minuto do GE, sabe? Do Globoesporte.com, até o sinal voltar e a gente conseguir voltar a assistir o jogo. E é isso, o improviso, é você ter a criatividade de adequar a sua linguagem para o contexto ali da partida, da transmissão em específico do público que você tá, e acho que também tem muito essa pegada, né? Hoje a gente tem tido, como você bem destacou, uma mudança no veículo, que eu acho que é uma mudança positiva, que ela está abrindo o leque para várias possibilidades. Ela não morreu o modelo antigo de fazer rádio, mas ela abriu um leque para as novas formas de linguagem, para programas descontraídos ao mesmo tempo sérios, como é o caso da TMC, para programas que têm uma linguagem ainda do rádio mais antigo, e tem espaço para todo mundo. A verdade é que a gente sabe que a profissão ela tem outros problemas que existe, às vezes, como você destacou, né? Até a parte do financeiro. Cara, se você está pensando em virar rico no jornalismo, que às vezes as pessoas olham o cara na televisão ou comentando no rádio, ele já pensa, pô, o maluco deve ser um milionário aí, que nem um jogador, não sei o quê. Não que não tenha, mas que não é a regra, né? Esse é um ponto. Só que independente disso, é você entender que se você tem prazer naquilo que você está fazendo, se você está buscando algo que você gosta, se você está preparado, você vai ser bem remunerado em qualquer área. Eu tenho um pouco isso na minha cabeça, sabe? Então, assim, o médico que ganha mal, talvez ele esteja infeliz em ser médico. Talvez ele não tenha tanto prazer como o jornalista está tendo na profissão dele pesquisando esporte. Por isso que talvez, quando te propuseram no passado entrar para o jornalismo político, se você vai por esse caminho, o Gabriel talvez não estivesse tão feliz e até tão bem na parte emocional, financeira, profissional como está hoje. Porque é aquilo, a gente tem que buscar o que a gente gosta. Mas eu repito, rádio é uma grande escola.
E aí eu encerro jogando para você, né, a minha fala. É, o que que você acha desse movimento hoje das web rádios, né? Porque se outrora a gente tinha um nicho muito fechado dos rádios, se a web rádio hoje não nos traz a parte financeira, pelo menos nos traz a experiência, né? O que que você acha das web rádios hoje e como isso poderia ajudar a garotada mais jovem? Porque muitos começam pela web rádio, né? Muitos começam por essas transmissões de internet e faz o canal do YouTube ali só com sua voz, que você, caramba, tem gente aqui me xingando e não tá nem aí pro que eu tô falando. Mas é o que eu falei, é um portfólio que você está construindo e acima de Sim. tudo, ganhando experiência para quando a chance grande aparecer, você tá preparado, né? Eu acho que o web rádio tem um grande aliado, que é as rádios. Aí serve também para as rádios, mas pensando exclusivamente em web rádio, um grande aliado que se chama YouTube, né? Porque hoje Sim. em dia, cara, com o YouTube, você assim, não precisa de uma grande tecnologia, pô. Você, da sua casa, você monta Aqui, uma web rádio. essa conversa que a gente está tendo. Então, assim, pô, Gabriel, eu gosto de ser narrador, mas eu não tenho nenhuma experiência, eu não tenho como pagar um curso, uma mentoria, e eu ainda não tenho nem idade para fazer uma faculdade. Vamos imaginar esse cenário. Cara, vai narra só para você. Aí daqui a pouco você está se sentindo mais confiante, aperfeiçoa. Você criando um canal no YouTube, só vai ter que lidar com pessoas aleatórias na internet. Pode ser uma experiência positiva e negativa em alguns momentos. Mas estando bem preparado para lidar com isso, por que não? Então, hoje, você ter a internet à disposição facilita muito o caminho. E no caso das web rádios, minha primeira chance com rádio era uma web rádio, né, na extinta Rádio Fute Rio, que Sim, cobria os clubes de menor investimento, numa época em que, assim, nem tinha esse desenho tão claro ainda de YouTube. Você entrava no site futerio.net, que era um site de notícias, e lá tinha uma aba de rádio. Você clicava na aba de rádio e deixava tocando no seu navegador. E as audiências eram, sei lá, Jogo do América, né, que é o time mais popular dos menores. O Jogo do América dava 3, 4, 5 mil pessoas ouvindo simultaneamente. Isso sem YouTube, sem algoritmo te ajudando. Você tinha que fazer no boca a boca, as pessoas descobrirem aquela marca Fute Rio, elas entrarem no site, clicarem na aba de rádio e ficarem ouvindo ali. Assim, só uma loucura, né? Hoje em dia com o é, YouTube, claro, a concorrência também é muito maior, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas é um espaço que você tem para se projetar. E para as web rádios isso é maravilhoso, porque se a web rádio já ganha um pouquinho mais de casca no trabalho, ela vai conseguir, né, o registro necessário, vai ter acesso aos estádios e vai formar profissionais nesse sentido. Porque hoje, a maior dificuldade é você entrar, né, num veículo, digamos assim, tradicional, viver do seu trabalho. Mas enquanto isso não é possível, se você consegue, por exemplo, entrar para uma web rádio, você está muitas vezes numa zona mista de um estádio, acabou o jogo, você vai descer para entrevistar um jogador, você vai estar dividindo espaço com um cara da Globo, da Band, da Record, da TMC, todo mundo ali, e você é igual a todo mundo, está trabalhando igual a todo mundo. Você tem acesso ao ambiente do estádio, a como é fazer uma cobertura no estádio. Então, acho muito importante. O Web Rádio hoje, com o YouTube, é a melhor escola de formação para jornalistas hoje. É o que te entrega a prática, né? Você vai se formar, você vai buscar um curso de capacitação, você vai buscar uma especialização em tal área, mas a Web Rádio, ela oferece hoje assim, o melhor lugar para você estar ali fazendo jornalismo com todo mundo, igual a todo mundo, né, com os maiores nomes do mercado, sendo ainda um espaço de aprendizado, um sim. espaço que permite um pouco mais de erro, um pouco mais de ajuste, um pouco mais de encaixe. E existem trabalhos de web rádios que são extremamente relevantes. Pô. Tem Hum, web rádio aí que não é conhecida, entre aspas, que está botando transmissão no ar e recebendo 50, 40 mil pessoas acompanhando. Então, assim, tem trabalhos bons, e mesmo aqueles, e repito, e aí não é se apegar a números, mesmo aqueles que não conseguem te oferecer isso, vão te oferecer ao menos um espaço de trabalho. Então, mais uma vez, a gente vai cair na dica do portfólio, né? Monte o seu trabalho, bote o seu trabalho na pista, bote o seu trabalho na internet, e daí você vai conseguir em algum momento fazer um bom contato, alguém vai te conhecer, sempre tem alguém olhando, algo que eu levo para minha carreira, sempre tem alguém olhando você fazendo, seja no melhor emprego do mundo, ou naquele que ainda não é tão reconhecido, mas sempre vai ter alguém olhando. Então, o Web Rádio cumpre esse papel muito importante e eu sou muito fã, adoro. Gosto muito, e um último detalhe, né? A gente circula ali nas áreas de imprensa, né, Edu? E a gente vê muito profissional, os caras mais cascudos. E eu me lembro que quando eu comecei, na Web Rádio Fute Rio, por exemplo, a gente já conseguia frequentar os estádios, e a gente ia fazer jogo de time grande só por fazer, porque a gente tinha uma audiência muito pequena nos jogos de time grande. Mas era uma forma de nós mostrar, né? ganharmos casca. E eu me lembro que eu entrava na área de imprensa, majoritariamente existia uma presença de pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, galera que já está há muito tempo no mercado.
De Sim, uns tempos para cá, com a internet invadindo as redes sociais tomando conta, hoje você vai numa área de imprensa, o que tem de garotada trabalhando, isso é ótimo, cara. Eu até brinco, eu falo, acho legal ver que a média de idade da área de imprensa baixou, sim. a galera com o microfone plugado no celular e vai pra rua, entrevista jogador. Assim, se é a condição ideal de trabalho ou não, não vou entrar nesse mérito, daria aqui 3 horas de bate-papo para debatermos se o jornalista hoje tem ou não a condição ideal para trabalhar. Mas é uma escola e é uma oportunidade boa de trabalho. Não, sem dúvida. Você constrói ali a possibilidade de contatos, network, como gostam de chamar, né? Aquele contato com as pessoas que já estão nos veículos tradicionais e que estão no mesmo patamar também daqueles que estão começando, né? Então, eu concordo 100%. E muitos não sabem isso. Você tem lá um canalzinho no YouTube, conseguiu cadastrar junto à Associação de Cronistas do seu estado, tirou o registro, conseguiu ir para o estádio fazer uma transmissão, você vai dividir zona mista, vai dividir coletiva no mesmo patamar que todo mundo. Eu já estive em rádio FM e já estive em web rádio em transmissões em estádio. E nunca me foi negado uma pergunta em coletiva, por exemplo. Ah, Nunca, nunca. isso nunca aconteceu. Sempre tive espaço. Então, assim, mas será que eu vou ter espaço para falar? Tirando a entrevista de quem tem os direitos de transmissão na TV, lá no campo, pós-jogo acabou, zona mista e coletiva é espaço de todos, né? Então, e repito também, né? Já aconteceu, como eu vi vários colegas que iam para o estádio, trabalhavam em web rádios e dali conseguiram oportunidades em espaços que fizeram com que galgasse outros caminhos na profissão, né? Bom, indo para o fim, Gabriel, que o nosso papo tá bom. É sempre bom falar de profissão, de campo esportivo e ao Sim. mesmo tempo ligar as duas paixões, né? Eu queria que você, por final, assim, finalizando, né, contasse para o nosso ouvinte aqui do canal qual foi talvez o momento mais marcante da sua trajetória como profissional. Se você tiver mais de um, pode ficar à vontade. Mas, cara, essa transmissão aqui foi foda para mim, não teve como. Essa aqui marcou minha carreira até hoje. E se você tem ainda também, isso é uma primeira pergunta. A segunda, qual seria o seu grande sonho que você ainda não alcançou no jornalismo esportivo? Vamos lá. Momentos marcantes. Sim, eu acho que os primeiros jogos são sempre muito legais, né? Eu não vou escolher um só, porque eu acho que eu valorizo todos eles de maneira bem parecida. O meu primeiro jogo na Web Rádio Fute Rio foi um gonçalense americano pela Série B do Campeonato Carioca. Foi muito legal, porque foi a primeira vez que me deram a oportunidade de falar no microfone e dar a minha opinião. Foi a primeira vez que eu recebi essa oportunidade. Então, não esqueço desse jogo. Meu primeiro jogo na Transamérica, quando me deram a possibilidade pela primeira vez, que foi um Chapecoense e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Também, assim, me senti muito feliz, foi muito marcante, porque eu estava falando ali numa emissora reconhecida aqui no Rio, muito grande, com uma estrutura muito maneira, com um público muito grande. Então foi um momento marcante. E esse ano, cara, minha estreia na GETV, eu fiz um Fortaleza 4-3 no Maguari pela Copa do Brasil, que foi uma coisa louca, assim, foi um jogo muito legal. Me surpreendeu, porque é o que você falou, quando você está bem preparado, a oportunidade vem e você vai conseguir, irmão. Com ansiedade ou não, você vai lidar bem. E esse jogo eu estava, obviamente, ansioso, né, com uma expectativa, minha estreia, já é TV, o Grupo Globo, uma coisa muito grande. E o jogo foi uma loucura e a transmissão foi muito legal e eu terminei com uma sensação assim, de felicidade muito grande, né? Concretizar um sonho, eu não vou aqui negar que pô, você trabalhar num grande veículo, numa marca muito forte, ainda mais num produto como a GTV, que hoje chegou muito forte, é um reconhecimento gigantesco do meu trabalho. Então, esses 3 jogos, o mais recente é o do Fortaleza, eu acabei de estrear na GTV, né? Foi no dia 24 de fevereiro. São os jogos, assim, que são os momentos mais marcantes da minha carreira. São os primeiros jogos, assim, em cada veículo, que eu tenho certeza que são pontos fundamentais. E você falou, desculpa, sobre o Algum momento sonho que você marcante. ainda tenha para E alcançar? algum sonho. Cara, não sei se eu tenho algum sonho específico, assim. Cara, eu acho que assim, trabalhar num grande título do meu time, né? Eu sou Botafogo, vivi aí o título da Libertadores como torcedor, vivi o título do Brasileiro, o jogo decisivo também como torcedor. Acho que um dia poder trabalhar, acho que eu já queimei essa ansiedade de viver o grande título enquanto torcedor, que eu queria muito, inclusive naquela reta final de 2024. A última coisa que eu queria era trabalhar nos jogos, eu queria viver como torcedor. E hoje acho que viver um grande momento, assim, estar numa grande cobertura em que o Botafogo seja campeão. Assim, outras metas também, quem sabe trabalhar numa Copa, numa Olimpíada, mas eu confesso que eu sou um cara tão feliz com as coisas que eu conquisto que eu
assim, é o que eu falo para você, né? Eu valorizo muito os primeiros momentos nas empresas. Se amanhã ou depois Papai do Céu me der a dádiva aí de trabalhar numa final de Copa, num título do Botafogo, numa final de Brasileiro, de Libertadores, seja qual for, eu vou estar muito feliz. Mas eu sempre vou lembrar do Fortaleza e Maguari pela Copa do Brasil, eu sempre vou lembrar do Fluminense e Chapecoense no meu início lá na rádio e do Gonçalense contra o Americano na web rádio. Então, esses vão ser os momentos marcantes e os que vierem pela frente eu vou estar feliz, seja lá qual for. Perfeito. Eu acho muito interessante que é o que você falou, né? Deixar as coisas acontecendo, né? E eu que sempre, depois que entrei nesse campo profissional também, sempre tive comigo um que eu chamava de orgulho, de não deixar transparecer qual é o meu time para o ouvinte, né? Que é aquela Uhum. coisa, não, esse cara é clubista a ponto de eu já ter sido xingado algumas vezes da galera dizendo que eu era flamenguista. Eu falei, pô, se eles estão falando que eu sou flamenguista, estou fazendo bem meu trabalho então. Em clássicos, inclusive, contra o Botafogo. Mas aí eu tive a oportunidade de 2024 de estar não em Buenos Aires na final, mas trabalhando na transmissão da final da Libertadores. E quando caiu a ficha para mim do que estava acontecendo na minha vida foi quando, no título brasileiro, pós-jogo, eu estava no campo entrevistando os jogadores. E eu fiquei lá até, sei lá, 11h30 da noite pós-jogo contra o São Paulo. Eu falei, cara, eu tô vivendo isso aqui, sabe? Aí vai a mensagem pro jovem, né? Que gosta desse negócio, que gosta de como torcedor, como a gente continua indo e continuaremos, porque eu acho que o ser torcedor que fez a gente se apaixonar pelo que é o Exato, futebol, se perder isso, perde o resto, assim, perde o perfeito. encantamento, né? E também tem a responsabilidade de você entregar um conteúdo de forma qualificada para todo mundo, seja o seu time de Claro, coração, claro. seja o outro. Mas quando eu estive ali profissionalmente vivenciando uma coisa que emocionalmente, para o pessoal do Eduardo tinha valor, tinha importância, não teve como não lembrar do Eduardo de 95, porque coincidentemente em 95 eu estava com 5 anos apenas, mas eu fui nos jogos finais, fui na semifinal contra o Cruzeiro com meu pai. Ele teve a preocupação de levar eu e meu irmão, que era um ano mais novo ainda, para o estádio, né? Então as poucas memórias que eu tinha daquele título vieram tudo na mente, né, em Ah, legal. 2024. E 24. E aí eu já estava como profissional, e isso foi marcante para mim, né? Eu tenho certeza que, mas sempre tive uma cabeça como a sua, né? Não objetivo específico, mas deixar as coisas acontecerem, que sem dúvida alguma caminhos positivos aparecerão. A gente poderia ficar aqui conversando mais umas 2 horas, Gabriel. Mas até Certeza. porque eu sei que o público aqui do canal, eles se acostumaram com o perfil de vídeo, né? Eu tentei botar 40 minutos a entrevista. Vou fazendo também um modelo para tentar enquadrar aqui um Sim, recorte, né, dentro do público. Mas te agradecer a disponibilidade, tirar um pouco do seu tempo aí, que eu atrapalhei em plena segunda-feira que a gente está gravando nada, que é isso. Não. para conversarmos um pouco e seja um primeiro de vários momentos de troca. Também me coloco aqui disponível no que precisar e deixar essa última mensagem, esse último recado para a galera que nos acompanha aqui. Primeiramente, agradecer a você, é uma honra, né? Alguém te chamar para falar, eu me sinto lisonjeado. Te parabenizar pelo trabalho, acompanho o seu trabalho também, curto muito, como eu falei, né? Conseguir unir essas duas áreas, e tu é um cara novo, né? Eu acho que é bom, a gente precisa de pessoas que Certeza. consigam, de certa forma, unir as duas coisas, sem, até para passar para a garotada que não é um negócio chato, que é a parte acadêmica, que não é um negócio maçante, pode ser um negócio leve, pode ser um negócio também, assim, com muito conteúdo denso em conteúdo mais leve na forma se transmitir. Então, muito obrigado, irmão, e parabéns pelo trabalho. Obrigado para a galera que dá moral, que acompanha o seu trabalho, que está assistindo o vídeo, está acompanhando, e estou à disposição. Precisando, eu demoro um pouquinho a responder o WhatsApp, Também sou mas ruim. estou sempre à disposição. Por incrível que pareça, cara, assim, eu trabalho tanto com rede social que tem hora que eu fico, meu Deus, não aguento mais olhar para esse celular. Mas é sempre uma satisfação e quando precisar, eu estou à disposição. Não, eu também sou criticado com o WhatsApp, acredite. Mas é a nossa rotina, né? Correria. É. Então, a gente entende. Então, assim, agradecer muito, galera. Quem se interessa por trabalhos de qualidade, comentários sobre futebol, não deixe de acompanhar as redes sociais do Gabriel Farias, YouTube, o trabalho dele na rádio, na GE TV. E acompanhe também aqui o canal. Aqui a gente vai estar sempre com 4 vídeos mensais, como eu falei, sempre no dia primeiro. Eu trago algum livro sobre esporte, um vídeo curtinho, médio de 10 minutos, apresentando esse livro para vocês. No dia 8, a gente vai ter sempre, uma vez por mês, alguma história dentro do mundo do futebol que eu vou contar. A gente começou, Gabriel, esse projeto dos vídeos sobre futebol nesse mês de abril. O primeiro vídeo foi na semana passada.
E a gente vai ter sempre um por mês. Eu falei que os 4 primeiros meses vão ser só vídeos falando sobre Copa do Mundo. Primeiro eu tentei falar Ah, um legal. pouco sobre a narrativa do Brasil enquanto país do futebol pelas Copas do Mundo. E a gente vai ter outros vídeos aí falando sobre futebol e Copa do Mundo até julho, pelo menos, e seguindo depois no projeto aqui no canal. Todo dia 15 uma entrevista, 15 de abril sai essa entrevista, está saindo essa entrevista que você está assistindo agora, que a gente gravou 2 dias antes, aqui com o Gabriel Farias. E como eu pesquiso esporte na Colômbia, todo dia 22 vai ser um dia de um projeto só sobre esporte em terras colombianas, que é algo que os brasileiros pouco conhecem, mas tem muito Legal. a aprofundar. Eu já Tô tive curioso, tô curioso. eu com o jornalista Renan Rebelo já tive no passado um canal só sobre futebol que eu falava de Colômbia e ele de Rússia, né? Que a gente tinha as peculiaridades dele pesquisar Rússia e eu pesquisar Colômbia. O Matrioshka de Legal. la Cumbia, que era esse canal. A gente interrompeu esse projeto pelos caminhos profissionais que cada um foi seguindo, né? Hoje o Renan, inclusive, está na Rússia, ele é correspondente da Sputnik Brasil. Mas o meu prazer em pesquisar a Colômbia, eu morei em Medellín, tem uma pegada um pouco de trazer essa vinculação, porque dos países da América do Sul eu ainda acho que é o que é mais próximo culturalmente do Brasil, só que os brasileiros não sabem disso. Muitos não conhecem, eu acho que é um vizinho distante. Então, todo dia 22 vai ter um vídeo também sobre esporte em terras colombianas. Então, não deixe de acompanhar o canal, seguir, mandar para os seus amigos e amigas que gostam do tema. A gente vai tentando aqui manter o trabalho de qualidade. Um grande abraço, até a próxima, galera.